Olá! Sejam bem-vindos ao Conexão Blue, o podcast do intercambista. E hoje nós estamos com um tema super necessário. Quantas pessoas aí, às vezes, não têm questionamentos ou medos, se devem ou não fazer intercâmbio, como vai ser a experiência dele ou dela por conta da sua orientação sexual. E para isso eu trouxe um convidado especial, que é o meu amigo, padrinho do meu casamento, meu flatmate, Gabriel Conceição. E é isso aí. Ei, olá, galera, tudo bem? Se apresente, Gabi. Então, me chamam de Gabriel. Me chamam de Gabriel, but... Às vezes. Tenho 32 anos, meus pronomes são ele e dele. Eu sou originalmente de Porto Alegre, mas eu já saí do Brasil faz 10 anos. 10 anos, 10. Faz 10 anos e... Eu morei na Irlanda por 2 anos, depois de lá... Eu voltei um pouquinho pro Brasil. Depois eu fui morar na França, fiz um outro intercâmbio lá. E depois eu acabei conhecendo o meu excelentíssimo. Na verdade, eu conheci e fui com a França com ele, mas da França a gente foi morar na Austrália, que ele é australiano. Você conheceu ele na França? Não, eu conheci ele no Brasil, nas minhas férias no Brasil. Um tempinho que eu passei aqui no Brasil, entre a Irlanda e Montpellier. Eu morei no sul da França, né, Montpellier. E daí eu conheci ele aqui... justamente pelo fato de que eu tinha acabado de fazer um intercâmbio, eu tinha aprendido inglês, e daí a gente se apresentou, a gente foi apresentado, enfim, tipo, alguma pessoa que fala inglês, daí a gente começou a sair como amigos, daí, enfim, daí a gente foi morar na França, e de lá a gente decidiu pra Austrália, que é de onde ele é, né, de Sydney. E daí tô morando lá já faz 6 anos e pouco. Enfim. Gente, passou inclusive muito agora rápido. eu sou cidadão, enfim, tipo... Mudei de vida completamente, tudo por causa de intercâmbio, né? Ou seja, quando que você imaginou que aquela sua viagem para Dublin ia transformar a sua vida no que é hoje? Sim, exatamente. Foi bem o que a Dona Arlete, minha mãe, imaginou, né? Quando eu saí de casa, ela, meu filho não volta mais. A minha mãe, eu falei, mãe, eu volto daqui 6 meses, por que você tá chorando? Ela, porque eu sei que não vai ser. E realmente não foi. E eu que falei que eu ia ficar 3 meses, sendo que eu já tinha comprado um curso de 6 meses, Não, que me aí dava você foi direito... um safado. Que me dava direito a 1 ano. Não, até ela sabia. Eu falei, mãe, eu comprei de 6 meses porque era mais barato, porque era verdade. Compensava bem mais. Compensava mais. Mas eu acho que eu só vou ficar 3 meses e depois eu volto, enfim. Mas, né? Mal sabia você. Tá até hoje esperando lá, sentadinha. Bom, pra quem não sabe, o Gabi, né, ele é o meu ex-flatmate, a gente morou juntos no início do nosso intercâmbio. Na realidade, ele compartilhou comigo o quarto estudantil, quando a gente tava bem no início mesmo, depois a gente decidiu morar junto, que por sinal, a gente gravou um podcast aqui com a Ananda, então depois desse podcast vai vir um podcast sobre a vida de flatmates, então fiquem ligados. Mas hoje o tema é sobre fazer intercâmbio sendo homossexual. Como que é a experiência? E aí a primeira pergunta que não quer calar é: sua família já sabia? Como que era pra você essa experiência? Se você teve algum medo de sair do Brasil e ir para um outro país? Como que foi a experiência pra você de... Bom, eu tenho uma orientação sexual e quero ir para um país diferente. Você ficou com algum medo, algum receio? Você fez algumas pesquisas para saber como que seria? Porque, querendo ou não, gente, lembrando que isso tudo aconteceu há 10 anos atrás. Então, as informações eram completamente diferentes. A gente não tinha tanta noção de tudo igual hoje, porque hoje isso daqui faz com que a gente tenha muito mais informação. Então, como que foi para você esse início, assim, de programar e tudo mais? Sim, com certeza. Eu fiz pesquisa, etc. Era uma preocupação. Eu acho que, tipo, qualquer pessoa que, enfim, tá nessa situação sabe como é que é pra gente. Tipo, a gente sempre fica, tipo, será que a gente vai ser aceito, tipo, em qualquer lugar? Porque a gente vive uma vida desde, tipo, sei lá, tu sai de casa, tu já tá se preocupando se vai ser aceito por questão de segurança pessoal, não uma questão, tipo, de se enquadrar em normas, enfim. Tipo, é uma questão diferente. Mas, como a Lu falou, a informação era muito diferente naquela época. Eu me lembro, tipo, literalmente indo pra livros ou ir na agência de intercâmbio, eles iam imprimir, tipo, informações sobre o lugar que eu ia, tipo, que hoje eu jogaria no Google. Eu pegaria sei lá, um youtuber que, tipo, tá falando sobre isso, entendeu? Exato. Naquela época não era assim. Era outro mundo, entendeu? E, tipo, o WhatsApp não fazia ligação, ponto. A gente nem usava o WhatsApp no primeiro ano. Nem usava o WhatsApp, tipo, era muito estranho. Tipo, era um outro, não era sei um outro como mundo. Que a gente vivia. Como que a gente? Não sei também. Sim, tipo, como é que a gente mantinha contato com as pessoas? Enfim. Facebook. Facebook, nossa. A gente usava muito Facebook. Que cringe. Muito cringe. E daí,
Sua família já sabia A minha da sua família já orientação sexual? sabia, minha família sabia. Eu sou uma família evangélica. Meu pai era pastor, enfim, mas, tipo, minha relação com a família sempre foi tranquila. Como eles, parafraseando Dona eles Elete mesmos, maravilhosa. Beijo, Dona Elete. parafraseando o que minha irmã um dia me disse, tipo, a gente acredita em quase tudo na Bíblia. Eu acho que algumas coisas têm umas interpretações que podem ser, tipo, tomadas diferentes. Sim. Né? E, enfim, eu cresci num ambiente cristão e, assim, eu sou de Porto Alegre, mas eu cresci numa cidade vizinha, que era uma cidade, assim, bem subúrbio, assim, sabe? Então, pra mim, já crescendo foi difícil, porque lá realmente, tipo, Existe um clima, preconceito. é um clima bem hostil, assim, sabe? Tipo, eu não vou mentir, e eu sabia que, tipo, não tinha como eu ser quem eu era. Eu acho que as coisas já estão um pouco diferentes lá. Mas não tinha como eu ser quem eu era, não tinha perspectiva nenhuma. Até porque hoje, se fosse do jeito que era antes, é crime hoje em dia, né? Então... Exato. Mas, enfim, a gente sabe o que acontece também, né? Sim, Querendo claro. ou não, o Brasil é o que mais Infelizmente. mata LGBTQIA+. Então... Infelizmente, mas enfim. Mas daí, tipo, pra mim, eu acho que eu sempre tinha na minha cabeça aquele... Tipo, eu quero sair daqui, eu quero, tipo, ir pra um lugar onde talvez eu seja mais respeitado, né? Então, meu primeiro passo foi mudar daquela cidade pra Porto Alegre. Ah, tá. Você se mudou. Você morou sozinho? Eu morei sozinho. Quando eu fui fazer a faculdade, daí eu mudei pra Porto Alegre. Você fez faculdade do quê, Gabi? Meu primeiro... eu estudei turismo. Gabriel, ele adora estudar, tá, gente? Ele faz curso e faculdade de 57 milhões de coisas. Eu sabia já essa resposta, mas depois disso já teve outras coisas também. Inclusive, estou começando no mestrado agora em agosto. Tem que estudar, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse daí gosta. Não nasci rico, eu tenho que estudar. Exato. E daí... enfim, daí quando me formei na faculdade, eu já sabia que Porto Alegre tá ficando pequeno, embora Porto Alegre seja, tipo... Capital. Uma capital, não isso, tipo, nossa comunidade é, tipo, mais acolhedora, tipo, de que outras capitais, inclusive, no Brasil, Sim. né? Mas eu sempre tinha aquela ideia de que na Europa as coisas eram mais tranquilas, né? Ah, você já tinha essa noção. Porque tu ouve falar, né? Que, tipo, tá. pelo menos eu escutava falar, tipo, na Europa, até porque, enfim, não sei se vocês já escutaram falar, tem a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eles ficam muito fazendo... Tem muita piada. Exato, porque são tudo gays, etc. E, tipo... isso aconteceu porque era uma cidade muito rica no passado e eles mandavam os ricos mandavam os filhos pro exterior e quando eles voltavam todo engomadinho e eles começavam já lá, trejeito de gay, etc, Sim. etc. Então, tipo, isso já ficava na minha cabeça. Tipo, na Europa é muito mais tranquilo. Se eu posso ser quem eu sou, tipo, agir como eu quiser. Ai, tudo tipo, começou aí, entendi. Nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Porque tipo, eles voltavam com mais educação, vamos dizer assim, né? Sim. E daí o pessoal começava a fazer piada deles, né? Enfim, daí eu tinha isso. Já eu acho que, tipo, não sei se ativamente na minha cabeça era, tipo, por isso que eu quero fazer intercâmbio, mas com certeza... Mas você teve algum receio de fazer intercâmbio? Na verdade, por causa Por conta da sua orientação sexual? Eu acho que sim, porque na verdade eu fui fazer pesquisa, né? E eu me lembro uma das coisas que eu li, que a Irlanda era predominantemente católica. Sim... E daí eu fiquei pensando, como são os católicos dele? Porque também tem o católico do Brasil, que também não é tão praticante na maioria, né? Sim. Enfim, pessoal católico aí. Mas eu pensei também, enfim, eu sou de uma família cristã evangélica. Pior que tá, não fica. Quer dizer, pior que tá, a gente sabe, né? Que tem outras religiões bem mais, mas enfim. Sim, mas assim, você já tava num terreno onde você já conhecia. Não ia ser algo tão diferente do que você já tá acostumado, né? Sim, e outra coisa que assim, eu sabia, enfim, Irlanda é na Europa, mas eu vou ser bem sincero. Embora, tipo, eu ame geografia, eu estudei turismo, Irlanda era um ponto de interrogação na minha cabeça naquela época. Gente, na minha também. Eu lembro que quando eu decidi fazer intercâmbio, eu tava querendo muito ir pra África do Sul, a louca. Legal, porque eu queria... Diferente. Porque eu sempre gostei muito de trabalho voluntário. E eu queria muito ir pra fazer trabalho voluntário com crianças carentes. Só que aí, na agência, eu descobri que a porcentagem de estupro era muito alta. E você ir, uma menina de 21 anos, sozinha, não era tão positivo assim na época, então minha mãe falou, nada disso, você escolhe um outro país. E aí eu falei, cara, mas aí qual? Porque eu queria um país que eu pudesse trabalhar. E aí a agência falou, olha, tem a Irlanda. Eu fiquei até com vergonha na hora de perguntar onde ficava, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia. Tanto é que depois eu tinha uma amiga que morava lá,
na Irlanda. E eu falava, ai, mãe, a Dani tá na Irlanda, Holanda. Não sei exatamente onde que é, mas tá lá. E foi aí que eu comecei a saber da Irlanda. Tipo assim, a Irlanda nunca foi minha primeira opção. Acredito que a sua também não, né? Sim, eu acho que a maioria das pessoas que vão pra Irlanda também, eles começam a descobrir, quando começam a estudar intercâmbio, Que vem você essa opção. entende. E, tipo, enfim, eu sou muito grato pela Irlanda, tipo, tudo acontecendo na minha Sim. vida. E eu acho que foi um pouquinho da, tipo, sei lá, da graça de tudo, porque eu já, tipo, se eu decidisse ir pros Estados Unidos, se eu decidisse pra, tipo, pro UK, eu já sabia muita Sim. coisa de lá. Então, no processo de me preparar pra ir pro intercâmbio, eu tava no processo de descobrir algumas coisas sobre a Irlanda também. E também, quando cheguei lá, obviamente, tinha muito novo, porque, tipo, Muito. a gente... Eu acho que agora, tipo... Enfim, com os meios de comunicação, tipo, a cultura irlandesa está mais expandida. Mas, tipo, na minha cabeça era só St. Patrick's, era isso. Então... Bom, eu nem St. Patrick's conhecia, tá? Eu tava pior que você. Nossa. Eu sabia que tinha um bar lá em Porto Alegre, que era o St. Patrick's. Nem isso eu sabia. Nem isso eu sabia. Mas, enfim, daí... eu fiquei um pouco receoso por causa do desconhecido. O que é a Irlanda, né? Mas isso foi um fator pra você questionar de ir ou não? Não, Ou nunca por foi? causa daquilo que eu falei, assim, sabe? Tipo, crescendo, eu sabia que eu precisava... E outra que, tipo assim... Era a sua área, né, de turismo. É, exato. E eu precisava, tipo, sair daquele ambiente da cidade onde eu cresci. Enfim, eu sabia que, tipo, provavelmente não se ia... Eu olhava nos índices de... Bem sincero, nos índices de mortes na Irlanda, que são quase Cara, e inexistentes, né? é muito triste quando você, por conta da sua orientação sexual, você se vê vendo esses índices pra você se sentir seguro pra se locomover e ir pra um outro lugar desconhecido. Sim, exatamente. Isso é só Sim. quem vive na pele, assim. É, Impressionante. E o que eu pensei foi, tipo assim, enfim, índice de morte lá é super baixo. Enfim, o máximo que vai acontecer é o pessoal me ficar falando coisas pra mim que eu não quero escutar. Mas, enfim, primeiramente, eu não vou nem entender porque é inglês. Sim. E segundo é que, enfim, né, já crescendo, tu escuta muita coisa. Tipo, sendo gay, Sim. é muita coisa que tu escuta, muitos olhares, muitas risadas. E, enfim, tipo, sabia que tu acaba criando, enfim, um escudo, né? Sim. Que, tipo, as palavras não te atingem tanto mais. Então, tipo, com isso, embora eu tinha preocupação, não foi um fator que me, tipo, parou, sabe? Te paralisou. Exato. Não foi um medo que fez você perder a sua liberdade de ir e vir, assim. Não. Exato. Tem os meus requisitos, meus sentimentos, mas isso não vai deixar Sim. de ir. Mas, sim, o medo tava lá. Sim. Mas eu sabia que, pela minha perspectiva... Pelas suas pesquisas. Não, tipo assim, do que, obviamente, da minha realidade, eu já sabia que ia ser melhor do que eu tava onde inserido você no tava. Brasil. Sim. Não tô falando mal do Brasil, gente. Não. Não tô assim, snob por morar na Austrália. Não, pelo contrário, eu acho que você está sendo muito claro, porque, Sim. querendo ou não, o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo. Sim. E isso é muito triste, né? E Sim. claro que tem muito de uma cultura machista e tal. Mas falando um pouco sobre a cultura da Irlanda, obviamente, predominantemente católica, você sentiu alguma discriminação quando você chegou lá? Como que foi pra você, assim, a experiência após a chegada? Você sentiu alguma coisa em questão por ser predominantemente católica, religiosa e tal? Então, foi uma surpresa grata. Eu acho que talvez também... Eu sei que tem um pouco dessas questões de homofobia na Irlanda, mas eu acho que talvez seria mais para cidades do interior. Como eu fui para Dublin... E, enfim, eu também tô falando só achismo, né? Eu não tenho Sim. dados nenhum pra, tipo... Você quando você decidiu ir pra Irlanda, você não fez alguma, assim, pesquisas muito profundas sobre isso, assim? Fez mais umas pesquisas mais leves? Não, eu não cheguei a fazer sobre isso, mas quando eu cheguei lá, foi um tema bastante discutido. Inclusive em sala de aula, porque também envolveu na parte que eles estavam fazendo a votação pro same-sex marriage. Fase. E daí, tipo, tinha toda aquela discussão, porque pelo menos todos os irlandeses com os quais eu tive contato, eles estavam mais preocupados com a questão da necessidade de ter uma votação, um referendo, acho que era, né? Sobre isso, do que realmente, tipo, sim ou não. Tipo, eles, pelo amor de Deus, daí não precisava nem, tipo... Não é algo pra ser questionado, né? Exato, sabe? Tipo, enfim. Então, eu vivenciei bastante, tipo, a opinião deles quanto a isso, sabe? E, querendo ou não, assim, eu achei Dublin uma cidade muito gay. Tem um bairro gay, tu vê as bandeiras, enfim. Não, eu lembro que quando eu cheguei em maio, porque sempre tem uma passeata, que aqui no Brasil, como que é o nome da... Um Mardi Gras? Não, tem tipo assim, um evento na rua que sai todas as gays. A parada gay? Isso, A mas parada como que é o nome lá? Eu não lembro, mas tem um evento. Não é o Mardi Gras? Será Eu acho que é o esse? Mardi Gras. Deve Não ser. sei. Enfim, porque é o que é Que é no meio do ano.
Porque quando eu cheguei, estavam todas as bandeiras, aquelas de arco-íris, Sim. em todo o Rio Liffey. Porque no Rio Liffey, pra quem não sabe, né, tem várias bandeirinhas. E quando tem evento, essas coisas, eles trocam as sim, bandeirinhas. sim, sim. E aí eu lembro que, acho que foi em junho, julho, não tenho certeza. Mas todas as bandeiras estavam de arco-íris. E logo depois foi essa passeata, Sim. que eu não sei como é que fala. Não Que sei. deve ser... Como que é na Austrália? Mardi Gras. Ah, tá. Mas enfim, gente, memória de passarinho. me Não, desculpa. eu também não. Mas, enfim, é um evento grandíssimo para comunidade LGBTQIA+. Sim. Então, isso também já mostra um pouco de como que é o país, né? Porque na época que a gente chegou, tava rolando já uma ação para que tivesse uma votação para casamentos gays, Sim. né? Então, eu acho que isso já mostra um pouco de como o país, mesmo que, óbvio, onde a gente vá, sempre, infelizmente, vai ter preconceitos. Sim. Mas ali eles já mostravam que, tipo assim, existe, mas a gente quer diminuir cada vez mais o preconceito com a nossa comunidade LGBTQIA+. Não, exato. E, tipo, eu me senti realmente muito acolhido. Tipo, isso Muito. não foi uma questão... Inclusive, é que eu sempre fui muito ligado à música pop, etc. Sério, Gabriel? Eu era DJ, enfim, eu era bem... e daí, inclusive, assim, tipo, eu me lembro que, tipo, eu chegava a falar até, tipo assim, com os meninos héteros e eles sabiam tudo sobre as cantoras, as coisas que eu gostava. Eu ficava, nossa, meu Deus, tipo, eu conseguia ter uma conversa, eu me sentia mais incluído até com os meninos, tipo... O tipo de conversa que eu tinha com os meninos cis héteros lá, Sim. tipo, já era uma coisa mais aberta, eu me sentia mais à vontade, sabe? Mas também, talvez, é a questão psicológica, não tô dizendo que aqui no Brasil não seja, é que, tipo, eu já tava mais aberto lá, porque eu já tinha essa, tipo, ideia de que seria mais tranquilo. Mas, enfim, a Irlanda foi, tipo, realmente muito acolhedora pra mim. Você sentiu? Não, com certeza. Eu lembro que quando a gente morava junto, você falou que você estava se sentindo... Parecia que você estava passando por uma fase até de liberdade. Sim. De você conseguir ser 100% quem você era. Coisa que no Brasil você não conseguia ser 100%. Mesmo que você já era assumido para sua família e tudo mais. Na Irlanda você conseguiu se libertar. E assim, Teve um pouco disso. Um exemplo, assim, tipo... Óbvio é que... No Brasil, se eu fosse... Eu só conseguiria, tipo, dançar loucamente e tal lá... Se eu fosse numa balada gay. Uhum. Nunca na vida... Eu acho que, inclusive, hoje... Eu iria pra uma balada hétero. E, tipo, No Brasil, enfim, e conseguir se sentir à vontade. Exato. Tipo, lá na Irlanda... Nossa! Ai, é demais. Eu nem sabia que, tipo... Nem tem tipo de balada. Porque, assim, ó... Tipo, É tudo muito parecido. Exato. Tipo, assim... Tudo se mistura, inclusive, tipo, tem As músicas são bem similares As também. músicas são bem similares. Claro que a balada gay é sempre muito mais legal. É verdade. As músicas que tocam são muito mais legais. São sempre mais atualizadas. São mais né? atualizadas, sim. Mas é isso que você quer dizer, que tipo, você não se sentia assim, constrangido de ser quem você é nas festas, Sim. mesmo que não fossem festas gays, porque a gente saía muito junto. Sim, a gente saía direto pra balada, tipo, enfim. Às vezes a gente ia pra balada gay do Gabriel também, mas por muitas vezes Gay ele do saía. Por muitas vezes ele saía com nós também. Sim, acho que a maioria das vezes, inclusive. E eu Sim. era realmente quem eu era. Tipo, enfim, beijei meninos nas baladas Sim. héteros, tipo, nunca tive problema nenhum. Tipo, nunca tive aquele medo, tipo assim, literalmente vou apanhar, sabe? Tipo, Ai, esse é tão triste, meu Deus do céu. Enfim, e, tipo, obviamente eu não cheguei, tipo, já fazendo tudo. Eu fui testando águas e via que, tipo, era permitido. E eu, Você quando foi fosse, aos pouquinhos. fui aos pouquinhos e, tipo, o ambiente, enfim, me deu a liberdade, tipo, de fazer aquilo, sabe? Sim. Então, De ser quem você é, porque querendo ou não, Sim. qualquer tipo de balada que eu vou, se eu tô solteira, eu tenho a liberdade de beijar pessoas. Sim, exato. E eu não tenho que me preocupar se as pessoas vão bater em mim depois ou não. Então, Exato. qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. E não deveria existir nenhuma. Então, eu acho que assim, né? Você ter a sua liberdade de poder ser quem você é numa festa é o básico. exatamente. É o básico. Mas falando de festa, muitas opções em Dublin, como que era, assim, as opções de festas para a comunidade LGBTQIA+. Então, muitas opções em questão de... Primeiramente, a gente tem que ter a ideia de contexto, né? Dublin é pequena. Não, e sabe o que é o mais interessante? As pessoas, quando vão comprar intercâmbio, falam: eu tô cansada de cidade grande, eu quero fugir de capital, então eu prefiro ir pro interior. E eu sempre pontuo, cara, primeira coisa, você precisa entender o que é interior e capital na Irlanda. Porque a Irlanda é uma ilha minúscula. Sim.
Então, assim, Dublin é a estrutura de uma cidade do interior do Brasil. Tipo, Dublin é uma estrutura de uma Campinas, de uma cidade que é um pouco menor. Tipo, não é São Paulo. Sim. Né? Porque as pessoas têm essa noção. Mas não, Dublin é uma capital, então ela traz coisas que uma capital traz. Shows, aeroporto, estrutura de uma cidade grande. Mas o tamanho dela é pequeno. As modernidades estão lá, as grandes empresas. Mas de estrutura, é uma cidade muito pequena. Sim, tipo, tudo é praticamente caminhável, né? Uma coisa assim, por exemplo, a gente tá em São Paulo no momento, tipo... Não dá pra eu dizer que, tipo, tem muita opção de balada em Dublin ou estando em São Paulo. Não né? dá pra competir. Então, mas, tipo, colocando em contexto, sim, tem inclusive uma rua que não me lembro o nome. É George Street? George Street. Que tem bastante, tipo, é porque lá a balada, tipo, é uma coisa, tipo, é meio diferente o conceito. São pubs que Você entra numa portinha achando que é um cubículo e quando você vê, abre tudo, né? Você fala, meu Deus, tudo isso aqui dentro era daquela portinha. A Dice é um exemplo disso, que é a balada mó famosa lá em Dublin. Sim. Você entra numa portinha e quando você vai andando, parece que não acaba nunca mais. Quando você vê, tem um negócio aberto, é tipo loucura. Daí tem um garden, daí tem uma varanda, daí tem não sei o quê, e tipo, corredores, enfim. Mas as baladas gays da Irlanda são... Elas são tipo uns pubs, daqui a pouco daí tipo tem um palquinho ali, daí pelo menos a maioria delas, né? Daí tem um show de drag, enfim, daí às vezes tipo tem bingo, enfim, e daí meio que se torna uma balada, mas também com aquele aspecto de pub. Aqui eu gostava muito de ir. Meu Deus, vou ser exposto aqui, já tô com vergonha. Mas tinha uma balada que não existe mais, aparentemente. Que triste, sério? Aparentemente eu saí da Irlanda e eles tiveram que fechar. Chega, acabou, uma fita vermelha, assim. Mas a que se chamava War. E daí, sim, era bem, tipo, nightclub mesmo. Foi essa que eu fui com você. Tipo, daí era, tipo, enfim, baladona. Luzes, baladas, tinha, tipo, diferentes pistas, enfim. Provavelmente deve ter algo do gênero lá, ou até no mesmo lugar, que eles só trocam os nomes. Sim. Mas, daí, sim, é aquela... Mas eu vivia lá, né? Tipo, eu acho que era quinta, sexta, sábado, domingo, eu tava lá. Inclusive... A ponto de... Ai, tu vai me expor, né? Acho que a gente tem que contar. A Nanda não contou que segurava na minha mão enquanto eu ia no banheiro. A gente tem que contar as nossas intimidades, Gabriel. O que você vai contar é pra mostrar o quanto você tinha amor por essa balada. Tá, gente. Se vocês estão pensando se vale a pena essas baladas de lá, eu vou fazer isso pelo futuro intercambista, hein? Da comunidade LGBTQIA+. Exato. Então, assim, vamos expor e eu vou dizer que eu gostei tanto, eu fiz conexões tão maravilhosas naquele lugar, que um belo dia, Gabriel, de 21 anos, decidiu que todo mundo fazendo tatuagem, a gente vai fazer um trevinho de 4 folhas. E você? Fazer, sei lá, o arco-íris com o leprechaun no final. E eu fui lá e fiz o logo da balada. Na bunda. Não, pelo amor de Deus. No início. No início? Não é aqui? Exato, aqui. Bem embaixo onde tá escrito Made in Brazil. Tô brincando, foi no pé, não foi? Foi no pé, foi aqui no calcanhar que eu fiz. E, assim, só um conselho pro intercambista. Se você for fazer tipo, sei lá, um logo de uma balada, de um lugar, só pensa no significado do nome quando for fazer. Que agora, pra onde ele vai, ele tem um tatuado War. Eu tenho um War tatuado no meu... Tornozelo. No meu tornozelo. Isso é palavra, obrigado. Tornozelo. No meu tornozelo. E, inclusive, um dia eu tive que ficar pelado, no coisa de segurança lá em Frankfurt, na Alemanha. E daí a primeira coisa que eles olham, né? Quem é esse mulato aqui, com sotaque e com coisa escrito War na perna, né? É agora. Preso agora. É agora que eu tô deportado. Agora que eu vou ter que treinar meu inglês. Assim, mas daí foi quando que ser gay me ajudou. Uma das vezes que eu fiquei super gay. Eu vou lá, é uma balada, gente. Ele, tá, não tem perigo. Realmente, já entendi tudo. Mas é isso, gente. Mas eu vou apagar essa tatuagem. Faz parte da história da sua vida. Arrependimentos, né? Não. Não do lugar. Tipo, enfim, realmente as pessoas conhecem Não, lá. sim, mas tatuagens que a gente fala, nada a ver, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Mas quem tatua o logo da balada? Onde Gabriel. você estava, Luana, que tu me deixou fazer isso? Bêbada com você. Aquelas. Falando um pouquinho de relacionamento, você chegou a se relacionar com pessoas de outra cultura? Sim. Como que foi? Bastante culturas. Assim, conquistei muitas bandeiras no jogo do War. No jogo do War. Realmente eu tinha entre com uns amigos, tipo, meio que uma competição quanto a isso. E a gente ia...
que sou horrível, né? Competição, pra começar, enfim. Mas, tipo, eu queria pegar, tipo, diferentes nacionalidades. O número máximo de nacionalidades possíveis. Exato, pra, tipo, saber, enfim, né? Provar Sim. de pratos diferentes. Nossa, agora eu tô fazendo a pessoa ser como uma comida. Enfim, eu tô cada vez... Eu vou ser cancelado. Vai ser cancelado. Você vai ser deletado do podcast. Mas aí, o que você achou, assim, de diferente em questão de se relacionar com pessoas de outras culturas e pessoas no Brasil? Então, eu acho que a questão, tipo... uma das coisas que eu notei muito, inclusive, eu também vou relacionar, porque, obviamente, sou casado com um australiano, e, tipo, isso, uma relação mais profunda, é a questão de, tipo, quão o brasileiro é mais grudado e, tipo, parece que, enfim, mais... Pegajoso. Eu não quero generalizar, mas, tipo, mais possessivo. Intenso. Enfim. Mas a grande maioria é. Enfim. E o europeu, o gringo, Sim. de um modo geral, né? Eles são mais tranquilos, mais Sim. leves nesse sentido. Sim, e aí, tipo, por ele ser um pouco mais leve, aflorava em mim a questão da insegurança, porque eu estava acostumado com brasileiros, que era naquela coisa mais presente, enfim, e daí eu ficava, não, peraí, então não gosta tanto de mim. Daí eu ficava, tipo, enfim, aflorava esse meu lado possessivo, talvez, que eu nunca soube que eu tinha, mas já... Mas pela falta do outro lado, fazia você se questionar, né? Sim. Sim. E daí eu ficava no começo, obviamente, depois eu aprendi, enfim, né? Nada como experiência, né, gente? Sim. Mas era isso, sabe? Tipo, eu que sentia que era uma indiferença, quando na verdade, tipo, depois no final das contas, eu ia falar com a pessoa, eu tava muito mais apaixonado que eu, sabe? Sim. E eu não sabia, sabe, tipo, diferenciar isso, sabe? Mas também essa questão, uma das, tipo, esse é o problema, tipo, ter a questão cultural que é diferente, mas também a solução. Sim. Fazendo, tipo, uma comparação com o meu relacionamento atual, muitas brigas que eu deixei de ter, que eu justificava pra mim mesmo. É cultural. É cultural. Uma coisa que eu nunca, tipo, relevaria num outro relacionamento com um brasileiro. Você relevava porque tu com já ele. tem, tipo, tu já meio que, tipo, já... Tá no mesmo terreno, né? Tá no mesmo terreno e tu meio que já sabe, tipo assim, tu tem expectativas de como a pessoa tem que se comportar pra determinadas situações num relacionamento entre brasileiros. Uhum. Eu já tava já me acostumei a ter surpresa, que nada mais me surpreendia. Sim. Então, tipo, muitas coisas que, tipo, quer saber? É diferença cultural. Talvez por isso que eu tô há 7 anos com uma pessoa, sabe? Sim. Tipo, enfim. E de todos esses lugares que você fez intercâmbio, né? Você fez intercâmbio na Irlanda, na França, agora mora na Austrália, viajou vários países. Tem algum lugar que você não se sentiu bem-vindo? Às vezes por conta da sua orientação sexual? Você sentiu que em algum lugar você não voltaria mais? Então, teve... Acho que o único lugar, assim, que eu me senti inseguro eu não sei se era por causa disso, mas talvez estivesse na minha cabeça, foi quando que eu fiz, no ano retrasado, um pouco antes da pandemia, eu fiz uma viagem pra África. E daí eu fiz África do Sul, Swaziland, não sei o nome. Sim. Eswatini, eu não sei o nome em português. Mas enfim, e Moçambique. E daí, assim, sabe? Tipo, Você se sentiu mais... eu me sentia policiando, eu me sentia, tipo assim... Não vou pegar na mão dele, não vou abraçar. Isso que eu tô fazendo com as minhas mãos, mãozinha reta, sabe? Tipo, enfim, sabe? Sim. E que é uma coisa que foi um pouco frustrante, porque me lembrou de quando eu tô no Brasil e como eu tento agir, às vezes, Sim. dependendo do cenário que eu Porque tô aqui inserido, você sabe? também tenta evitar. Nossa, direto, por exemplo, agora, tipo, eu vim pro Brasil, eu tô na cidade da minha família, e, tipo, nossa, eu vou pegar, sei lá, enfim, um Uber, alguma coisa assim, eu já mudo minha postura, eu mudo o que eu vou falar. O tom de voz. Mudo o tom de voz, enfim, mudo Você os viajou assuntos. com o Lloyd, né? Seu esposo agora. Sim. E você sentiu isso um pouco. Sim, eu fico, tipo... eu fico com medo, assim, porque eu acho que talvez ele não tenha tanta essa noção porque ele cresceu em Ele tá Sydney. acostumado em um lugar onde é super tranquilo. Então, às vezes, eu fico preocupado, tipo, sei lá... Obviamente, não posso falar pra ele, tipo, age de uma maneira diferente, porque, enfim, não se fala. Sim. E também não precisaria, né? Mas eu fico um pouco as preocupado. pessoas que têm que entender, né? Eu fico preocupado por 2 e às vezes eu tento ser, tipo, macho vezes 2, Sim. tipo, proteger. Coisa que você não se sente na Austrália, que agora você mora lá. Nossa, Lá na Austrália nunca. você consegue ter essa liberdade. Nunca. Na Austrália e tanto também na Irlanda, tipo, quanto a isso era muito tranquilo. Na França também. É que eu também morava numa cidade pequena, daí, enfim, era mais difícil. Mas mesmo assim, se você morasse numa cidade pequena aqui no Brasil, que nem a cidade da sua família, completamente. Comparando uma cidade pequena da França comparado com uma cidade pequena do Brasil. Sim, é verdade. E qual lugar que você se sentiu mais livre? Então, eu acho que, tipo, vai parecer óbvio, porque tô fazendo podcast aqui, enfim. Mas, tipo,
Dublin foi. E eu acho que também tem a questão da fase da minha vida, que eu É era isso que eu ia mais... falar. Acho que foi a fase onde você realmente se libertou de qualquer preconceitos que você Sim. estava trazendo do Brasil e pôde ser quem você era, né? Exato, porque, tipo, agora, por mais que eu me sinta livre na Austrália, eu sou uma senhora casada, do lar, criando meus gatos, enfim. Mas, então, tipo assim, eu não tenho tanta necessidade de expressão quanto eu tinha antes, mas na Irlanda, com certeza. E a sede, né? Porque antes você estava mais exato, recluso. E aí, sim. quando você chegou num lugar que você se sentiu 100% à vontade, você falou, meu, posso ser quem eu sou, Sim, graças a enfim. Deus. Daí eu fiz, te lembro que eu pintei o cabelo. Nossa, eu lembro. Fez um topete, e aí mudava de cor várias vezes. Sim, exato, sabe? Tipo... Até porque a gente era muito mais jovem, né? E quanto mais jovem, mais intenso. Hoje a gente sabe regular mais isso, né? Sim, é exatamente isso. Tipo, às vezes eu olho pra trás, assim, as coisas que eu fiz no intercâmbio na Irlanda, nossa, tipo assim, como eu era infantil, eu parecia uma criança realmente, porque, tipo... Todos nós. Mas aquilo, assim, que eu não conseguia viver, parecia, sabe, na minha cidade, tipo, eu decidi viver lá, sabe? Tipo, Sede de viver o que você tinha perdido até então. Exato, e eu acho que por isso que, assim, vai ser aqueles 2 anos da minha vida, assim, sabe? Tipo, é tão engraçado, porque, tipo assim, é tão especial pra mim, que às vezes eu evito de pensar. Porque chega a doer, assim, Dá uma sabe? saudade. Dá uma saudade, eu uma tenho a mesma nostalgia sensação. absurda, assim, eu sabe? tenho a mesma tipo, sensação. E mesmo que a gente fale, então tá, vamos todo mundo pra Dublin e vamos morar os 5 juntos novamente, não sei o quê. Não vai ser a mesma coisa, porque somos pessoas diferentes hoje em dia. Não. Passou 10 anos, né? Mas uma coisa que eu sou grato, pelo menos pela minha parte, quando a gente tava vivendo aquele momento, a gente soube aproveitar, porque a gente sabia que aquilo era especial, sabe? E a gente sabia que uma hora ia acabar. A gente foi muito intenso. E a gente aproveitava, tipo assim, cada segundo do segundo do segundo do segundo. Sim, são 5 meses que tem história pra escrever 20 Não, livros. e 5 meses que eu agora me assustei quando a gente foi fazer a conta. Eu falei, não foi só 5 meses. Fiquei com a sensação que era muito mais tempo. Mas não foi tudo isso, né? Incrível. Sim, que a gente morou junto, foi 5, 6 meses, Foi enfim. 5, 6 meses. Sim. E, Gabi, qual dica você daria pra uma pessoa que quer fazer intercâmbio, ou às vezes até um casal, né, LGBTQIA+, que quer fazer intercâmbio, mas, assim, tem os seus receios. Qual a dica que você daria, qual é a orientação que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo e que, poxa, você tem uma bagagem enorme, né? Já morou na Irlanda, na França, hoje mora na Austrália, é casado com um australiano. O que você daria de dica para essas pessoas que estão nos assistindo e nos escutando? Acho aquilo que a gente falou no começo, sabe? Pesquisar, porque, obviamente, eu fui pra esses países que tive a sorte de ser, super tranquilo. Mas não é sempre, né? Foi aquilo que eu falei da minha experiência na África do Sul, enfim, como turista. E, enfim, fazer bem a pesquisa de como tá indo as leis dos países, enfim. Mas, infelizmente, a gente já tá inserido... Se for brasileiro, a gente já tá numa cultura bem hostil, sabe? Então, as chances de Pior ser bem... que tá, não fica. Tipo isso. eu tô tentando medir palavras aqui, mas as chances de ser melhor lá vão ser muito maiores, sabe? E, obviamente, tem que também tomar em consideração de que não significa que tu não vai sofrer nada. Até porque, mesmo tu estando lá, mesmo que em qualquer lugar, infelizmente, existe preconceito, né? Não seja, mas talvez tem muito imigrante, né? Também, Exato. Pessoas com culturas Nossa, diferentes. Dublin, a gente escuta todos os idiomas na rua. Exato, com religiões diferentes. Então, até em Sydney também tem esse problema, sabe? Enfim. Mas, e algumas pessoas ainda não se adaptaram totalmente à cultura local. Então, tem que saber que, tu pode passar por situações, entendeu? E, enfim. Mas eu super apoio... Não, acho que não é uma questão que, enfim, não iria por causa disso. Porque, como eu falei, a probabilidade de ser muito melhor lá é muito grande. Então, nem se preocupa quanto a isso. Sim. Ai, gente, acabou. Foi muito rápido. Gente, como assim? Foi Agora muito que eu rápido. ia abrir o livro da minha vida. Agora que eu ia falar todas as minhas performances de drag queen. Exato. Mas eu acho muito legal trazer esse tema, porque poucas pessoas falam sobre esses temas. E eu acho muito interessante, não dá pra eu falar, né? Eu não tô inserida nessa bolha, eu não faço parte dessa comunidade, mas é muito bom trazer pessoas que fazem parte dessa comunidade, que possam trazer experiências pra realmente agregar valor e mostrar pra vocês que sim, é possível. Imagina se o Gabi tivesse deixado de fazer intercâmbio com esse medo. E isso eu não falo só por conta da comunidade LGBTQIA+, mas eu falo também de outros medos, né? Medo de não conseguir, medo de não dar certo. A gente não pode deixar com que o medo tire a nossa liberdade de ir e vir. A gente tem que ter o medo, porque o medo é o que nos protege. É por conta do medo que você pesquisa, é por conta do medo que você quer saber informações. Mas a gente não pode deixar que o medo
nos congele e faça a gente não fazer as coisas. Porque se o Gabi não tivesse tomado a decisão de fazer intercâmbio lá em Dublin, será que ele estaria casado, morando na Austrália, com o seu australiano, cuidando dos gatos? A gente não sabe, né? Exato. Então, tudo é uma questão de você ter coragem, de você enfrentar, de você realmente pesquisar muito. Sei que é um assunto delicado, um assunto que para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. Cada um tem uma história de vida diferente, histórias complicadas. Mas que bom que a gente tem aí muitas experiências para trazer aqui, para contar. E dividir com vocês que é super possível que dê certo, né? Mas, obviamente, que em todos os lugares a gente não vai só... Você não vai para a Irlanda e só vai encontrar irlandês, né? Lá é multicultural. Lá você vê de tudo. Você vê paquistanês, você vê africano, você vê chinês, japonês, coreano, italiano. Tem de tudo. Você escuta todos os idiomas. É igual também, né? Não, exatamente. Não dá para generalizar, né? O preconceito está em todos os lugares, infelizmente. Não só no Brasil. Mas foi o que você falou, né? Aqui, o preconceito é muito maior do que nos outros lugares. Infelizmente. E quando você tá num país que você sabe que, poxa, fez toda uma ação para aprovar a lei que pudesse ter o casamento, né, com a comunidade LGBTQIA+, de você poder casar com a pessoa que você ama, e o país fazer esse movimento, só aí você já se sente mais na liberdade e sente mais seguro de poder fazer, né, o seu intercâmbio e tal. E isso a Irlanda, com certeza, proporciona. E a gente estava lá presente no dia que realmente foi autorizado. Sim. Foi uma festa na rua. Eu lembro que eu fui na rua para comemorar. E eu nem faço parte da comunidade em si, mas eu fui lá na rua e eu vi, tipo, senhoras de mão dada. Senhores de mão dada. E isso é muito legal. A pessoa, depois de anos, poder se sentir livre de poder andar de mão dada com a pessoa que ama. E é isso que importa. No final das contas, é você estar com o amor da sua vida, você ter a liberdade de poder ser quem você é. Sentir validado perante a sociedade. Né? Exatamente. Porque é isso. Todos nós pagamos impostos iguais, a gente tem que ter a mesma liberdade, a gente tem que poder fazer tudo igual e ponto. E é isso, Gabi. Sim. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, assim, tipo, enfim, o pessoal que tá assistindo, escutando, se tiver alguma pergunta pra Lu, pode mandar pra ela, né? Sim. Obviamente, tipo, se ela precisar, como ela falou, não é meu lugar de fala, mas, enfim, eu tô aqui pra levantar esse assunto. Ela pode me perguntar, eu sou super, tipo, feliz em, tipo, dividir minhas experiências, então, tipo... Enfim, sintam-se à vontade. Se a gente não cobriu algo. Sim, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, então, já que o Gabriel se ofereceu, comentem aqui embaixo. A gente pode depois estar abrindo um box de pergunta lá no Conexão Blue. Ou, por que não fazer um podcast online? Porque ele tá voltando pra Austrália já, mas a gente pode tentar marcar mais um podcast online. E falar mais sobre esse assunto, que eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas. E vai ser um prazer enorme poder ajudar a todos vocês com isso. Gabi, obrigada pela presença. Obrigado por convidar, amei! E, esse é o podcast com Gabi, mas a cada 15 dias a gente tem um novo podcast. E na outra semana o Gabi vem aqui de novo, porque a gente vai falar sobre vida de flatmates com a Ananda, que é uma outra amiga nossa, que também foi nossa flatmate. E foi muito legal o nosso bate-papo, né? Daí é baixaria, gente. Daí foi assim, Não é assunto sério, aqui foi um mar de rosas perto do outro podcast. Mas é isso. Muito obrigada pela sua presença. Se você escutou o nosso podcast, se você nos assistiu, siga a gente nas nossas redes sociais, @Conexão Blue no Instagram, no nosso YouTube e no nosso Spotify. E qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer tema que vocês querem que a gente traga aqui pra vocês, a gente tá de olho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e